Oi, gente, boa noite. Aqui no Elinaíma, 1 hora da manhã na Alemanha, mas a gente faz isso pela Janine. Janine, querida, esperando por você. Vamos ajustar o volume e tirar o óculos do Mister Magoo. Não enxergo quase mais nada. Deixar ele aqui por perto se precisar. Vamos ver, Janine. Te esperando. Peraí, deixa eu virar essa luz também, que ela tá muito assim, tipo, direto na cara do ser. Vamos provando aqui para ver o que é que funciona. Tcharam! Ok, gostei. Janine, querida, a gente está te esperando desde a 1 da manhã na Alemanha. Essa é a minha festa hoje, numa sexta-noite. Minha filha com o papai dela. Eu poderia estar festando, tomando uns chopps alemães por aí, mas não, estamos esperando a Janine para saber mais da sua história. Eu conheci a Janine através dos processos do Japamala da Prosperidade, que é um projeto que a gente co-criou em 2015 e foi indo com o fluxo. Então vamos ver, deixa eu ver onde é que ela tá. Janine, tá me escutando? Você tem que apertar na figurinha onde tem uma pessoinha com um quadrinho assim, tipo de comentário, e daí você pede para participar. Mas eu acho que você já sabe de tudo isso. A Janine, acho que é uma pessoa, ela é a pessoa mais cheia de ideias que eu já conheci na minha vida. Todas as vezes que a gente conversa eu aprendo um montão. Ela sabe de tudo que tá na última moda no Instagram e também no Face. Quais são os novos aplicativos que eu nem sei como usar. Ela sabe de tudo. Peraí, deixa eu ver onde é que ela tá. Quem tá assistindo a gente, você me dá um alô para dizer se o som, se você tá me escutando, seja lá quem você for, essas duas pessoas que estão aí no limiar da noite. No Brasil são agora 8 e pouco da noite, aqui 1 e pouco da manhã, gente. Olha a cara, a pessoa já tá de pijama. Peraí, a Janine chegando. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei! Tá dando certo, tá dando. Vamos fazer uma energia. A gente sempre faz uma energia assim para chegar, para chegar, para chegar. E para começar no nosso melhor aqui essa entrevista, e a Janine veio participar do Japase. Entrou e saiu. O que aconteceu? Foi como, entrou e daí depois saiu. Acho que tem que entrar de novo. Você pede para mim de novo. Eu vi você e você saiu. Espero que não seja nem a minha nem a sua internet, porque às vezes acontece a linda da internet dá esse susto na gente. Então vamos lá. Tudo de novo outra vez. Nós temos aqui convidados os bichinhos de pelúcia da minha filha, porque amanhã de manhã eu vou fazer um ritual dos antepassados. Muito Agora bem. deu certo. Agora deu certo. E aí, linda? Como é que estamos? Tudo bem, graças. Graças, né? Graças. Todo mundo bem, que é uma coisa muito boa. Entrei e saí porque meu celular, para ficar na lateral, o tripé tava atrapalhando ali. Ele vai no botão, aí desconecta o celular. Entendi. Coisas da tecnologia. Jani, bem-vinda a essa entrevista. Até que nem demorou, né? Então, eu estava contando para o pessoal que eu te conheci através do Japamala da Prosperidade. Eu não me lembro se foi 2017 ou 2018 que você fez com a gente, porque já são alguns Japamala. Mas eu lembro que você veio depois, com a turma que chegou depois e que a gente já se Eu buscou não assim. lembro, acho que foi. Não sei se foi 2017. 2017? É, Ai, acho que sim. e o tempo vai passando e a poupança Bamerinos continua numa boa. O tempo passa, o tempo. Ah, 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos. Ai, gente. Então vamos lá. O tema da nossa entrevista hoje com a Janine é assim, gente. A Janine é uma pessoa multidimensional. Ela é mulher, ela é ser humano, ela é mãe. Aí, recentemente, ela entrou no empreendimento de ser mamãe. Ela é empresária,
Ela é terapeuta holística. Ela, nossa, ela dá umas quantas consultas que eu fiquei até tonta quando eu comecei a escrever a quantidade de consultas que a pessoa dá. Vamos falar de multidimensionalidade aqui? Vamos falar primeiro? É isso aí. Então, vamos falar primeiro. Janine, como é que você consegue organizar a sua vida no dia a dia? Primeiro, uma pergunta assim das mais práticas de toda para todas as mamães lá fora. Com tanta coisa que você faz, como é que você consegue organizar o seu dia? Então, na realidade é assim, eu tenho que dividir o meu horário de trabalho enquanto a bebê tá dormindo. Então, por exemplo, agora é um horário tranquilo que ela tá dormindo. A maioria dos meus atendimentos é feita após as 8 horas, né? Da E aí tem noite. hora para começar e não tem hora para acabar, né? Durante o dia, ela só tira uma soneca, que é às 10h30. E aí a gente entra naquele dilema materno que a gente não sabe se a gente toma banho, come, dorme, o que a gente vai fazer nesse horário, né? É Eu aquela conheço correria, né? isso. Vai no mercado, enfim, né? Aí a gente entra nesse dilema aí. Então, durante o dia, assim, eu procuro ficar muito com ela, Claro. né? Fico mais me dedicando a ela. Mas Lógico que, assim, lógico que também o fato do meu marido também trabalhar em home office me ajuda muito, porque ele colabora muito aqui comigo, né? Então, assim, nos afazeres todos da casa, ele me auxilia muito. Então, assim, já é mais tranquilo por esse ponto de vista. Mas, com relação ao profissional, só eu mesmo posso fazer os meus atendimentos, né? E aí, assim, os atendimentos que eu faço não são rápidos, né? Mas de um modo geral, eu procuro fazer nesse período da noite. Eventualmente, alguma cliente ou algum cliente me procura e fala: olha, mas eu gostaria de fazer o atendimento durante o dia. Aí a gente dá uma conciliada aqui em casa, né? A gente entra num acordo assim. Mas não é tão frequente. Eu gostaria, sim, lógico, de ter mais tempo durante o dia para fazer mil coisas, né? Inclusive no salão, né? Fazer mil coisas. Mas assim, não dá. E aí com essa questão toda da maternidade, que a minha maternidade foi uma coisa assim, muito planejada, muito recebida espiritualmente, entendeu? Foi tudo acordado, assim, não foi uma coisa de repente fiquei grávida, não, é o né? primeiro Então, filho? assim, É o seu como primeiro filho? é, é. É minha primeira gravidez que foi com 38 anos, né? Ah, Então, entendo. assim, que ela nasceu, né? Eu tava com 38 anos. Então, assim, eu quis esperar todo esse tempo, né, para ser mãe, mas eu sempre soube que eu seria mãe. Mas quando ela veio, eu já estava questionando isso, né? Porque a gente Essa já coisa chega mais numa que certa idade ali. ser mãe ou que é a chegada de um filho, Porque morar naquele assim, lugar. eu sempre quis ser mãe, mas assim, com 37 anos você começa a falar, nossa, mas será, né, que ainda vai valer a pena isso mesmo, né? Mas aí chegou um momento que veio lá a mensagem, e aí não tem como negar, né? Lógico, eu poderia ter falado que não ia ser mãe, que não queria, mas eu entendi que era uma missão realmente que ia ser importante pra gente, que eu precisava fazer isso, e ela queria muito também. Então, assim, eu tive uma experiência espiritual muito interessante com minha filha, muito antes dela engravidar, antes dela vir, né, ser concebida. Durante o momento da gravidez também tive várias experiências com ela. Então, assim, eu me propus a isso. Janine, cadê você? Calma, calma, calma. Espiritual, Respira. né? Espera, espera. Agora você voltou? Fala comigo. Agora tá se mexendo de novo. Mexe a mão. Aí. Mexe a mão. Agora. Tudo bem, tudo bem. A gente tá no mesmo tempo, na mesma dimensão, amiga. Volta pra cá. Não passei a Isso. expressão. Aqui pra mim tá normal. Não, mas é que você deu uma Aqui não controlada. cortou nada. Mas pra mim você deu uma Aham. controlada e daí eu fiquei com medo de te perder. Então, olha só. Esse
Essa conversa da maternidade é uma coisa muito interessante, porque se a gente parar para Sim, pensar, em menos de 200 anos atrás, as meninas eram entregues a essa coisa do casamento e de ter filho quando elas menstruavam, né? E olha só, sim, mãe com 38, é. eu fui mãe com 36, por exemplo, né? Então, e eu Aham, não podia ser mãe, porque com 18, 19 anos eu tomava pílula anticoncepcional irregularmente, engravidei sem aham. saber, tive um aborto espontâneo que foi tratado com muita má vontade no Brasil, porque eles não acreditavam que o aborto era espontâneo, tá? É, Vou dizer uhum, aqui que não tive outros que não foram tratados de forma espontânea de minha parte. Então, eu acho que isso é uma sim, escolha e um tema muito polêmico no Brasil também, né? sim. E aqui eu moro na Alemanha, onde isso é tratado com uma outra dignidade, né? Mas, assim, eu fiquei muito mal depois desse aborto, né, espontâneo, e não podia mais ter filhos. Então, chegou num tempo onde eu tive que fazer tratamentos para minha saúde por causa do estresse, que acabaram resultando na restauração dos tecidos, um tratamento de Ayurveda que se chama uma espécie de um tratamento de nutrição, sabe? Sim, sim. E era, na verdade, para tratar essa exaustão que eu estava sentindo naquele momento como professora de yoga. E resultou que, antes de engravidar, eu tinha me mudado para Maiorca e estava dando aula para grávidas. E eu falei, as minhas aulas de grávidas nunca estiveram tão cheias como naquele momento. Então, eu tinha 3 aulas de gestação por semana. E eu estava o tempo todo a repetir coisas como: vamos passar a mão na nossa barriga, vamos chamar o bebê bem-vindo a esse mundo e tudo isso. E acabei manifestando a entrada desse serzinho de luz, que é a única filha que eu tenho nessa vida. E eu posso dizer, imagino que você também, que é uma experiência muito válida, porque faz parte de toda essa paleta de cores que a gente tem como ser humano, né? Mas a gente está falando de uma experiência muito recente sua, e eu gostaria muito de perguntar para você, Janine, quando foi que você começou a sua caminhada entre ser empresária, porque eu via muitas fotos das joias que você... Gente, depois todos esses links vão estar aqui embaixo na entrevista para vocês darem uma olhada em todas as multidimensões da Janine, mas ela vende umas joias super lindas. Como é que foi essa coisa de entre ser empresária, né, empreender, que as joias é uma coisa assim, que como empresária você tem coisas muito concretas, né? E como é que começou a tua caminhada como terapeuta holística? Foi antes, imagino que tenha sido antes do nascimento da sua filha, porque a bebê é ainda pequenininha, né, pelo que você está contando pra gente. Então, como é que foi esse sair dessa vida bastante linear, né? Porque ser empresário é uma vida linear, não é nem mais nem menos, ninguém tá transferindo mundos ou aqui tratando mundos com preconceitos, mas é uma coisa bastante diferente da terapia holística, né? Então, como é que você encontrou o seu caminho na terapia holística? Então, na realidade, hoje eu consigo perceber isso, né? Mas tanto a minha experiência com as joias, né? E a minha experiência com a espiritualidade, também com todo esse processo de querer ser terapeuta, tudo isso começou na minha infância, né? Eu tenho um tio que sempre trabalhou com joias, ele inclusive é ourives, sempre viajou para o exterior e ele fazia aquele intercâmbio de peças, levava peças daqui para vender lá e trazia peças de lá para vender aqui. Eu vendi a minha primeira peça com 9 anos de idade, porque ele trazia as peças e aí mamãe pegava algumas peças e aí eu, ela e minha irmã, a gente vendia entre as pessoas do condomínio onde eu morava, ela levava no trabalho, minha irmã levava no trabalho dela. E ali é, eu tive um encanto muito grande pelas joias. O que me encantava muito era a transformação. Hoje eu entendo isso, né? No começo eu não entendia, mas assim, olhando para o passado a gente consegue identificar bem. Era a transformação que as mulheres tinham ao provar a joia, ao experimentar a peça, né? Que a gente sempre levava um espelhinho e levava aquele monte de joias e elas iam lá, provavam. E a hora que elas se olhavam no espelho com aquela peça, elas se transformavam, elas já abriam um sorriso, o olho brilhava.
Então eu percebi ali é, uma tarefa ali, uma função muito legal, que ainda contribuía ali com a renda da família um pouco, né? Ajudava assim com algumas despesas. Mas assim, para mim, enquanto criança, era muito divertido e eu gostava muito. E hoje, olhando, eu entendo que é por causa disso. Inclusive, assim, eu como uma pessoa muito, desde sempre, muito sensitiva, muito sensível, né? Muito empata, havia toda uma transformação energética nesse momento que a pessoa prova a peça e se imagina usando aquilo, ela já tem uma imagem de quando ela vai usar, com quem ela vai usar. Então, tudo isso, né, todas essas informações eu recebia no momento que eu via a pessoa provando a peça, né? Então, assim, isso despertou muito o meu interesse. Passou um tempo, a gente não trabalhou mais com isso, né, tal. E aí, mais recentemente, eu voltei, retomei a trabalhar, retomei esse trabalho, porque eu pensei, é uma coisa que eu sempre gosto, né? Vou complementar a minha renda e vou entrar de novo nesse negócio, fazendo isso porque eu sempre gostava. Mas até então, mesmo eu tendo voltado, eu ainda não tinha essa dimensão de por que eu estava trabalhando com isso. Só sentia que eu tinha que continuar trabalhando com isso, né? Tudo Uhum. bem. E com relação à minha espiritualidade, é como eu falei para você, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, tive algumas experiências na minha infância assim que me deixaram bem curiosas, porque eu sonhava com coisas que aconteciam. E não eram coisas comuns, entendeu? Então assim, eu lembro bem com 12 anos eu tive um sonho que eu estava numa galeria e estava sendo perseguida por um rapaz. Eu estava com os amigos sendo perseguida por um rapaz. E as pessoas gritavam, cuidado, ele é louco, tal, não sei o quê. E isso aconteceu no dia seguinte, porque a gente saiu mais cedo da Olha. prova, e eu não podia imaginar isso, mas a gente saiu mais cedo da prova. E a gente foi dar uma volta, eu com, sei lá, 11, 12 anos. Primeira vez que eu saí mais cedo da escola sozinha e fui dar uma volta com os colegas numa galeria, era tipo um shoppingzinho assim. E aí, uns meninos que estavam junto com a gente mexeram com o filho de uma pessoa lá que trabalhava na barraquinha em frente à galeria. E esse menino, ele era ali, ele tinha algum desvio intelectual, alguma deficiência intelectual, cognitiva, enfim. E ele ficou bravo, inclusive ele não falava direito. E ele ficou bravo que os meninos já conheciam e mexeram com ele. E ele saiu correndo atrás da gente. E eu Olha. não sabia, ele era bem maior do que eu, ele devia ter assim, tipo uns 18 anos, 19 anos, né? E ele saiu correndo atrás de todo mundo e todo mundo se espalhou na galeria e as pessoas gritavam: "Cuidado, ele é louco", né, e tal. E ele, na verdade, coitado, ele não era louco, mas ele não estava num bom dia já. E passaram e mexeram com ele, ele estava num momento aí de crise, no dia anterior ele já tinha, né, agredido algumas pessoas ali perto. E aí, quando aconteceu aquilo, que eu me vi dentro do banheiro do shopping, assim, todo ofegante. Aí eu olhei para minha amiga e falei: "Você não vai acreditar, eu sonhei exatamente com essa cena acontecendo e tal". Então, assim, uma situação muito improvável que me levou a questionar e buscar mais informações de como que isso era possível, né? Uhum. E aí, bom, enfim, depois eu fui, os anos foram passando, acabei entrando aí em contato com o kardecismo, fiquei uns anos estudando ali o espiritismo, e para mim, né, isso é a porta, é a base, né, para todo conhecimento espiritual, e a partir daí eu não parei mais, né, me aprofundei. Com 15 anos eu comecei a me aprofundar no espiritismo e em todo esse conhecimento esotérico, né, assim, que vem depois, todo esse conhecimento espiritual que vem depois do que tem depois do espiritismo, né? E comecei a estudar muito. Eu sentia muita atração por estudar pedras. Viajava, eu vinha para cá, que é a cidade que eu moro hoje, né? É, eu trazia minhas pedras comigo de casa, elas viajavam comigo, meus cristais, meus incensos, eu trazia tudo. E ficava aqui, punha na natureza e era assim, né? E
Bom, enfim, é isso. O que eu comecei a estudar com 15 anos é o que eu estou aplicando e desenvolvendo exatamente nesse momento. Demorou todos esses anos, né? Uhum. Para eu conseguir consolidar, mas assim, de uma maneira que eu jamais poderia imaginar, né? Eu com 15 anos, quando eu comecei a Sempre estudar tudo acaba isso, sem a gente saber mesmo, né? E é, antes que você termine eu, de falar das joias, queria comentar que me veio na cabeça assim que a humanidade em geral a gente sempre gostou muito de se enfeitar, tanto homens e mulheres, né? Existem culturas ainda onde os homens gostam de se enfeitar, de colocar sim, uma joia, um osso, uma coisa, mas que a gente perdeu muito atualmente, mas que existem ainda também a cultura dos talismãs, dos amuletos, e que tudo isso é joia, sim, né? Que tudo isso é sim, feito, tem um significado, né? Depende da cultura, tal e tudo, mas somos nós, sempre as mulheres, que sentimos essa espécie de poder. Eu, por exemplo, não consigo ficar sem um brinco, parece que eu tô assim, nua. Não, parece que tá faltando alguma coisa se eu sair sem brinco. E eu aprendi também a ser ourives há muitos anos atrás no Brasil, uma tarefa dura, a de ourives. E eu aprendi também a fazer bijuteria normal, né? Então eu trabalho com meus japamalas, hoje eu faço muitos colares para acalmar os doshas no Ayurveda, das energias, as bioenergias. E eu sei que existe toda uma cultura por detrás também dessa cultura das pedras, de escolher, de fazer a bijuteria ou de fazer a joia, que é uma etapa ainda mais sofisticada, né? E que é uma coisa muito legal porque empodera, né? Empodera muito. Eu acho que empodera. Se a gente lembrar da história dos faraós, né? Lembra os faraós com aquelas joias, aquelas coisas, ou os reis e rainhas também com toda. Meu Deus, quanto. Ah, Janine, você foi embora. Volta, amiga. E todo esse fetiche, né, que existe através né, do poder que tem essa coroa. Eu estou esperando por você. A gente está esperando por você. Enquanto isso, eu vou falando, né, dando vazão aqui a todos esses pensamentos, que é uma coisa que essa coisa de usar a joia, né? Existem as joias da coroa, existem as joias peraí. Então tá. Então a gente tá. Então, existem as joias da coroa, existem aqueles tipos diferentes de coroa, e as joias, né, que determinam aquele status quo de ser uma pessoa da realeza, né? Então, sempre foi muito assim. E é engraçado também que muitos países, inclusive o Brasil, foi muito explorado exatamente por causa das pedras preciosas de todas as nossas riquezas. Então, e vontade, uma coisa que é muito interessante é que todas as pessoas que eu tenho entrevistado, essa coisa da espiritualidade ou da conexão com esses mundos diversos vem da infância, né? E quando que você começou a atender? Como é que foi essa transição de se preparar, buscar o seu caminho? Porque a gente está sempre buscando, né? É uma coisa sempre em transição, a gente está sempre recebendo novas informações, mas quando que você começou a atender? Quando que ficou claro para você que entre todos esses mundos você também gostaria de trabalhar como terapeuta holística? Quando que você saiu do armário, Dani? Saiu. então, porque foi uma saída do armário mesmo, porque assim, eu sempre quis trabalhar ajudando as pessoas. Então, falei, vou fazer psicologia, né? Aí fui fazer a faculdade de psicologia e demorou pra caramba pra fazer, porque a faculdade ficava em outra cidade, eu já tinha me mudado pra cá. Aí eu tinha muitos gastos com transporte, material, a faculdade que era paga. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no último ano, eu tive que abandonar a faculdade. E aí, eu já estava há 5 anos trabalhando em APAE, eu já tinha toda uma experiência profissional para quando eu me formasse eu estar trabalhando como psicóloga, né? Uhum. E aí, no último ano, eu tive que sair, porque eu não conseguia mais bancar os gastos, né, da faculdade, me manter e tudo mais. Aí eu saí. Tudo bem, saí da faculdade. Falei, e agora? Né? O que eu vou fazer? E E agora? aí começou,
E aí começou uma coisa muito louca. Porque assim, eu comecei a trabalhar em diversas profissões diferentes. Veja bem, eu não era psicóloga, mas eu já estava há 5 anos trabalhando no ramo como estagiária. Numa PAI, eu fazia os atendimentos, eu já tinha toda uma experiência profissional, e aí eu me vi, tipo, e agora? E aí eu fui trabalhar, trabalhei como vendedora, trabalhei como mil funções, né? E aí nesse meio tempo, eu conheci meu marido, a gente foi morar num sítio e a gente começou a trabalhar com hortifruti. E eu gosto muito dessa coisa de trabalhar no sítio, morar no sítio e tal, tudo mais. Só que aí a gente começou a fazer feira. Fizemos feira e eu acordava de madrugada para ir pra feira, tal, tudo mais. E aí um belo dia eu tava lá parada na feira e me ocorreu assim: poxa vida, né? Eu sou fluente em inglês, tantas pessoas queriam ser fluentes e não são. E eu tô aqui trabalhando na feira. Será que é isso mesmo que eu tô fazendo da minha vida? Será que tá certo isso, né? Será que eu não poderia estar aproveitando esse dom, né, para fazer uma outra coisa? E aí o que aconteceu? Eu vi um anúncio no jornal naquela semana de vaga de emprego. E aí eu entrei para trabalhar numa empresa, eu fui fazer a entrevista e já fui contratada para uma empresa que tem aqui na região. No mesmo dia eu fui contratada, uma empresa que tem aqui na região, que trabalha com importação e exportação. Eles exportam um tipo de produto bem específico, né, que são ossos sintéticos, para as pessoas treinarem, os cirurgiões dentistas, darem os workshops, os hands-ons, tal, das técnicas de cirurgia e etc. Inclusive parte ortopédica também. E aí lá fui eu trabalhar nessa empresa. E 6 meses depois, estava eu na Alemanha representando a minha empresa numa das maiores feiras mundiais do assunto, Na Alemanha? lá em Köln, na Alemanha, fazendo Eita, IDS, né, IDS. E aí, para fazer isso, eu não queria ir só com inglês, comecei a estudar alemão oi. para poder saber pelo menos, para saber pelo menos falar o mínimo assim, né, o mínimo, né? Tipo, direita, esquerda, muito obrigado, por favor, né? E tal. E aí comecei a estudar e fui para a Alemanha. Fiquei viajando 11 dias. Fiquei uma semana só aí em Köln e nessa feira fui sozinha, Olha, sozinha, a coragem, meu Deus. representando a É na empresa. Alemanha. Ainda bem que em Köln todo mundo fala um pouco de inglês, que não é no meio do Todas nada, as no pessoas, interior do interior. Porque graças, todas as pessoas. experimenta se meter no interior do interior para ver se você vai com o teu inglês. Eles vão ficar falando assim com a mão, quando você e vão meter um alemãozão na tua cabeça, ou um dialeto, depende de onde você esteja. Tua sorte que você foi para Köln. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei lá e na feira tinham pessoas do mundo todo, porque é uma feira bianual. E é uma feira conhecidíssima do ramo, é uma das maiores e melhores do mundo. Então, assim, tinha gente do mundo todo. E aí, por um acaso, tinha um alemão lá. Eu falei, ai, que legal, você é alemão, eu tô aprendendo a falar alemão, tal, não sei o quê. E falei com ele em alemão. E daí ele foi tão simpático, ele falou assim pra mim: ah, tudo bem, você pode ficar falando só inglês mesmo, você não precisa aprender alemão. Tipo assim, não é necessário para você aprender alemão, ele falou, sabe? Aí eu, tá bom, obrigada, vou continuar estudando do mesmo jeito. Aí Olha, voltei para o Brasil e acabei indo trabalhar como professora numa escola de idiomas e fiquei dando aula de inglês. você sumiu, amiga, de novo. Você foi dar aula de inglês, pessoa. Ainda bem que não foi dar aula de alemão, né? Ninguém merece. Que não fala, que não nasceu aqui da aula de alemão. Ô língua, viu? Ô língua. Que não faz sentido quando a gente nasce de língua latina.
Tá travado, amiga. Tô escutando só uns pedacinhos da sua voz. Agora, acabei de escutar uma palavrinha. Agora, melhorando. Escutei duas palavras. Caiu de novo. Pera lá. Vamos colocar a Janine de novo. Mas é isso, gente. Quanto mais à noite, mais as pessoas estão na internet. Porque durante o dia todo mundo está trabalhando. Então, pode Ah, vou ficar acontecer. segurando, não vou ficar mais no tripé, não. Aí veja bem, né? Fiquei trabalhando como professora e nesse meio tempo, durante tudo isso, durante todos esses anos, o que acontece? Eu tinha fibromialgia. Minha mãe tinha Como é que fibromialgia, começou, minha irmã. começou a fibromialgia? Como é que foi essa história? Porque até Então, hoje o diagnóstico da fibromialgia é sempre uma coisa muito complicada e muitas pessoas sofrem durante anos com dores e dores e a minha dores mãe, idiopáticas. Então, como é que foi para você e como é que foi o seu diagnóstico? Porque isso é um tema muito interessante. a minha mãe e a minha irmã tinham fibromialgia, mas elas não sabiam. E eu também tinha fibromialgia. Desde os 15, 16, com uns 17 anos mais ou menos, eu comecei a ter muitas dores, né? E comecei a ter muitas dores pelo corpo, mas mais na região dos ombros, das costas e a cabeça doía muito. Eu tinha tipo uma enxaqueca que pegava da cabeça, pescoço e costas até fim das costas. Doía muito. E quando eu tinha crises, eu ficava realmente incapacitada, né? Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia, tinha que ficar no quarto escuro, deitada. Entrava debaixo do chuveiro, ficava tomando banho quente e era isso, e tomava remédio, né? Então, o que que começou a acontecer? Eu comecei a parar no hospital por causa da dor. E teve uma vez que eu saí do hospital, teve uma vez que eu fui parar no hospital com muita, muita dor e eles me deram morfina. Oh, E aí, quando eu tomei morfina, a minha dor foi melhorando. Aí passou. Só que eu fiquei em choque, né? Porque eu falei, peraí, morfina é o que se dá para pacientes em estágio terminal. e E eles estão depois me da dando morfina, morfina, então eu preciso. não sei como é que tá hoje, mas depois da morfina, antes não existia nada, né? Ou seja, morfina é o último Então, estágio, é a última exatamente. Eu falei, o que que vai ter para mim depois disso? E assim, as minhas crises, elas demoravam 3 dias para passar. Nossa, Então, muito se eu ruim. começava a sentir dor hoje, a minha dor, ela ia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 3 dias. Então, assim, era muito desgastante, porque eu queria ter uma vida normal. Eu queria participar dos eventos com a minha família, com os meus amigos, com meu marido. E eu não conseguia estar 100%, né? Muitas vezes eu ia para os lugares para acompanhar, mas eu dormia a maior parte do tempo, porque eu tomava medicação, Nossa, né? Então aí um dia... Hã? nossa, mas que medicação mais forte é essa? É muito forte. Eu tinha muita reação. Um dia eu fui a um médico. Com uma consulta, ele é um japonês, com uma consulta, ele fez as perguntas certas, tocou nos pontos do meu corpo, falou: você tem fibromialgia. Aí ele Olha, passou um protocolo de medicações, né? Que eu não consegui fazer porque eu fiz um mês e eu vivia como um zumbi. Não é que é culpa dele, mas assim, era o que se fazia, né? É o procedimento. E aí eu não conseguia ficar acordado, não conseguia ficar de pé, eu fiquei muito mal, assim. E o que mais me incomodou é que aí eu comecei a pesquisar sobre fibromialgia e aí eu entendi que a minha mãe teve fibromialgia. Minha mãe morreu sem ter esse diagnóstico, ela nunca soube o que que era. E ela tinha depressão, que é um dos agravantes aí da fibromialgia. Né? Ela tinha outros sintomas e a fibromialgia não é só a dor, né? No meu caso, não, eu não tive depressão, mas pode ser acompanhada de depressão. A gente tem muito esquecimento,
síndrome do intestino irritável, é uma série de coisas, fotossensibilidade que eu tenho até hoje, sempre tive. Então, é um conjunto de sintomas que aparentemente não tem relação nenhuma entre eles, mas estão todos relacionados. Então, você imagina eu dar aula de inglês e não conseguir lembrar as palavras, entendeu? Então, de vez em quando, assim, eu tinha uns apagões, que são típicos da fibromialgia. E aí, com o alemão era a mesma coisa, né? Às vezes eu estava conversando em casa, eu lembrava das palavras em inglês e não lembrava em português, entendeu? Entendi. Então, assim, é, todo esse quadro foi me desgastando muito. Eu não conseguia trabalhar em período integral. Eu descobri que esse trabalho de rotina, né, das 8 às 6, para mim não funcionava. Eu ficava muito exausta, era demais para mim. E aí eu comecei a me focar mais no curso de inglês, porque eu tinha horários intercalados ao longo do dia, cada dia era um horário diferente, então isso me permitia ter um melhor assim, desempenho, né, pelo fato de eu não ter que trabalhar. Você tá travando de novo. Espero que não caia, não caia, não caia. A última coisa que eu escutei foi da aula de inglês que te permitia ter um horário passado. A fibromialgia, a minha mãe trabalhou como professora durante muitos anos, a gente está esperando a Janine de novo. Gente, essa é a internet à noite, principalmente numa sexta à noite. Imagina a quantidade de pessoas que estão conectadas pelo mundo e é assim mesmo, né? Então, a minha mãe teve fibromialgia, professora muitos e muitos anos para a prefeitura e demorou muito para ela poder receber esse diagnóstico, porque o diagnóstico da fibromialgia é muito desafiadora. E Bom, então, e aí, com isso eu não aceitei essa questão de deles falarem que não tinha cura, né? Aí eu entrei em vários grupos do Facebook de fibromiálgicos, e aí, assim, os relatos eram muito penosos, sabe? Eram sempre os mesmos, todo mundo sofrendo muito preconceito, porque como as pessoas não. Como a fibromialgia não deixa marcas, as pessoas acham que você é preguiçoso, que você tá mentindo, que você não sente dor, que você tá falando aquilo só para você ficar de boa deitado, entendeu? Então, assim, muitas pessoas, senhoras, assim, mães de família, sofrendo com a questão do preconceito, com a não aceitação das famílias, principalmente, né? De achar que tá mentindo, tá fazendo drama para aparecer, essas coisas para chamar atenção e tudo mais. Então, eu vi aquilo tudo, eu falava, gente, não é possível, tem que ter um jeito. E aí, né, continuei estudando durante todos esses anos aí, sempre estudando coisas relacionadas à espiritualidade. E aí cheguei no conhecimento da mecânica quântica, é, entrei em contato com Hélio Couto, conhecimento de Hélio Couto, sou cria de Hélio Couto, né? Então, a partir daí tudo mudou. Porque aí eu fui fazer o reiki, que a minha mãe já era mestre de reiki há milhões de anos atrás, já tinha sido, né? Inclusive já tinha me levado para fazer foto Kirlian e tudo mais, então eu já tinha uma noção. A minha irmã também já tinha feito, falei, quer saber? Vou começar por aí. Aí fui fazer um curso de Reiki. Fiz o curso de Reiki, fiz o mestrado, Reiki Usui tibetano. E aí falei, bom, agora eu sou mestre, né? Eu posso até, se eu quiser, trabalhar com isso, né?
comecei a pensar nessa possibilidade, porém, o Usui tibetano para mim faltava alguma coisa para eu querer fazer a turma, reunir turma com ele. E aí, logo em seguida, eu conheci o Gendai, porque o meu mestre de Usui tibetano foi lá para o Japão fazer curso lá. E aí ele voltou com o Entendi. Gendai, e aí eu fiz o Gendai, e aí eu falei, nossa, é isso? Mas qual Porque é a é diferença um... de Usui para o Reiki Então, Gendai? é assim, o Gendai, ele foca muito mais na filosofia oriental, na filosofia do Mikao Usui. A parte filosófica do Gendai Reiki, ela é toda baseada nos ensinamentos do Mikao Usui, como ele transmitiu. Porque o que acontece? O Usui tibetano, até ele chegar aqui no Ocidente, ele sofreu várias alterações. Na história do Reiki, assim, teve muitas ramificações, né? Teve muitos mestres que se separaram ali das escolas tradicionais e dos ensinamentos do Mikao e criaram os próprios ensinamentos, as próprias escolas. E assim, naquela época, para trazer o Reiki para cá e ser algo aceitável, eles tiveram que trazer, colocar aí uma lente ocidental na história do Mikao Usui, né? Então, assim, tem muitas histórias que são contadas, muitos relatos, né, de Mikao Usui, que quando a gente vai verificar a história mesmo dele, a gente não tem como comprovar muita coisa, né? O que tem até hoje é o marco lá, que é a lápide dele, onde tem lá os escritos, né? Referentes a ele. E tem quem ficou no Japão transmitindo ali fielmente, né? A Gakkai, que é a escola que ficou, digamos assim, recebendo toda essa herança do Mikao Usui, ela não forma pessoas que não sejam japoneses, que morem no Ah, Japão, entendi. entendeu? Então, um desses discípulos da Gakkai, ele sai e cria a escola, cria uma escola para poder transmitir esses ensinamentos da filosofia do Mikao Usui, as técnicas que o Mikao Usui autorizou, né, após ele, dos discípulos que vieram, né, e outras técnicas mais modernas que também foram comprovadas e que foram utilizadas e que são muito relevantes. Então aí criou-se o Gendai Reiki lá no Japão, né? Com a Gendai Reiki Healing Association, que foi aonde o meu mestre foi fazer o curso e voltou. Então, assim, e aí transmitiu para mim. E a forma do Gendai Reiki é muito mais intuitiva, ela é muito mais leve, ela não tem dogmas, ela não tem uma questão toda ritualística, restrita, que olha, você tem que usar branco, você não pode Mas fumar, tem você não pode símbolos. comer carne Gendai, vermelha. vocês têm símbolos. Hã? Vocês têm símbolos. Tem os símbolos, porém é explicada a origem dos símbolos e é explicada a necessidade ou não necessidade dos símbolos, né? No Zui tibetano, por exemplo, a gente aprende que os símbolos são obrigatórios, que se deve usar os símbolos, cada nível é um símbolo. No Gendai, por exemplo, você já vai aprender todos os símbolos no nível 2. Você aprende todos. Inclusive, aprende a origem de cada símbolo, quem foi o mestre e o discípulo que introduziu o símbolo, e enfim, né? E a São os mesmos utilização símbolos. correta do símbolo. São os mesmos símbolos. Os mesmos símbolos. Não tem nenhum símbolo a mais. Inclusive, é explicado, porque até então a gente acha que foi o Mikao Usui que criou todos os símbolos, e não é isso, né? Existe toda uma história aí por trás de cada símbolo. Enfim, Mas quais são o que é as histórias? mais. Porque uma das histórias que eu conheço é que o reiki, a energia do reiki é uma coisa bem específica, é uma transmissão energética bem específica e vem de Sírios. Então, que foi um presente de Sírios para a Terra
para equilíbrio de energia, Interessante. né? Então, eu não sei, a gente nunca sabe. Você sabe que no Gendai a gente não aborda essa questão de onde que veio a energia, né? Só é contado exatamente como o Mikao descreveu, que ele recebeu a energia no monte, é contada toda a história dele conforme ele escreveu. E assim, a grande diferença que eu acho é o objetivo, porque o Gendai ele deixa claro que o objetivo do Reiki não é a cura, que é muito trabalhado aqui no Ocidente. Usar o Reiki para a cura, usar o Reiki para curar, né, as pessoas. E o objetivo do Gendai é o caminho da felicidade plena. É você realmente ser capaz de atingir um estado que é chamado de Anshin Hitsumei, que é o estado de iluminação através da felicidade plena, quando você vive em paz, em felicidade plena. E isso só é possível através do autoaprimoramento, né? Então, assim, tem vários exercícios de meditação com reiki, técnicas de autoaprimoramento, de limpeza energética. Então, assim, a cura ela é uma consequência, né, do seu estado de energético puro, né? Quanto mais você aprimora a sua energia, mais fácil vai ser para você ter a saúde plena, Claro, né? E então, assim, isso muda tudo, né? Mudou completamente a minha visão sobre o Reiki. E sem contar, assim, que as técnicas são muito mais intuitivas, você não transmite Reiki apenas pelas mãos, você pode transmitir o Reiki a todo momento, por qualquer parte do seu corpo. Então, assim, é muito libertador, sabe? Porque é muito simples. É tão uhum. simples que liberta. E é E engraçado qualquer porque, pessoa na verdade, pode fazer. não, e fora que isso é uma coisa muito legal que qualquer pessoa possa fazer, mas eu acho que uma coisa válida da gente citar também é que muitos terapeutas holísticos hoje, quando eles iniciam a caminhada nesse mundo de terapias holísticas, a técnica que as pessoas mais aprendem é a técnica do Reiki. E isso é uma coisa, Eu quando a acho gente para para incrível isso. por que que é isso assim, né? Eu não tenho todas as respostas, mas se você parar para pensar, todas É. as pessoas que vão começar, eu quero me transformar em terapeuta holístico. O primeiro curso que eles fazem é de Reiki. Eu acho incrível isso. Eu só acho uma pena que assim as pessoas aprendem o reiki e acabam abandonando. A maioria das pessoas não pratica todos os dias, não pratica o tempo todo, né? Então, assim, porque se elas praticassem o tempo todo, se elas praticassem, né, usassem o reiki para tudo, a gente teria assim uma elevação vibracional no nosso planeta maravilhosa. O que a gente fala, né, da intenção de ter pelo menos um reikiano em cada família, né, um reikiano praticante em cada família, em cada casa, que seria essencial assim para ascensão, né, para nossa ascensão energética. Mas é isso. Muitas vezes as pessoas acabam não levando adiante porque justamente esse caminho da felicidade, ele é um caminhar, ele é um processo, ele não é uma mágica, né? Que você é difícil às vezes sair da zona de conforto e viver sobre uma nova perspectiva. Então, muita gente acaba deixando de lado. Uma coisa muito legal que a gente aprende no Gendai também é que o Reiki, ele qualquer terapia, qualquer outra terapia ou qualquer outra técnica que você faça, quando você está fazendo a técnica, o reiki ele impulsiona essa técnica, ele dá mais é, força, ele dá mais poder para essa técnica que você está fazendo uma pessoa, né? E ele flui naturalmente. Chega num ponto que o reiki flui naturalmente para onde quer que você precise, ele vai fluir na quantidade Mas ele exata, na foi. medida exata. Mas, Janine, assim, por exemplo, no Reiki Usui, a gente usa as mãos, né? Ou seja, para dirigir a energia através dos símbolos e assim por diante. Então, Sim.
como você ativa e como que você sabe que o Reiki Jendai está ativo, já que você contou que pode ser transmitido com todas as partes do corpo? Porque existem técnicas que vieram Sim, depois, como o Theta Healing, sim, cura reconectiva, entre outras, né? Porque existem muitas, a barra de acesso e tudo isso, que sim. vieram com um outro toque, mas se a gente parar para pensar isso que você está falando do Reiki Jendai, tem a ver Aham. menos com a tendência dessa entrada na multidimensionalidade, né? Onde as técnicas se abriram e não tinham mais aquela coisa linear, porque o Reiki Usui, ele é bastante linear, ele tem as posições de mão, ele é feito, ele inicia, é feito e termina sempre da mesma maneira, e é uma No coisa Gendai tem isso também. assim. No Gendai também tem as posições fixas, né? Tem as técnicas que você vai fazer X posições e aí termina daquela mesma forma, tal. O que acontece é que conforme você vai avançando de nível, você vai ficando mais experiente, você vai aprofundando nas suas técnicas, né? E você vai tendo mais conhecimento de como o Reiki funciona para você. Então, tem pessoas que aplicam o Reiki, que recebem energia, né, e transmitem o Reiki, e não tem, por exemplo, o negócio de esquentar a mão. Tem gente que gela a mão, tem gente que esquenta, tem gente que não sente nada, e tá tudo bem. Entendi. Entendeu? Então, essa é a questão, é você saber como o reiki vai funcionar para você. Porque a partir disso, você consegue reconhecer quando o reiki está atuando. Você fala, opa, agora está acontecendo alguma coisa aqui, entendeu? E Porque aí toda essa você. coisa de situar só na mão, eu me lembro que durante a formação, há muitos anos atrás, colocavam também muitas pessoas sob pressão, porque se elas não sentissem imediatamente, se não tivessem a Isso. atividade na mão, elas se sentiam como fracassadas, sabe? Ou seja, comigo não está funcionando. E Sim, isso, gente, isso não é verdade, porque a força, você falou da mecânica quântica do professor Hélio Couto e tal e tudo, sim, e a gente sabe hoje que, na verdade, é o foco da atenção de uma pessoa ou de um terapeuta que movimenta aquela energia, ou como onda, ou como partícula, em uma certa sim. direção, e depende também, sei lá, de quantas pessoas estão observando, ou também da pessoa que está recebendo, né? Então, seja qual for a terapia, depende muito da intenção da pessoa que está compartilhando aquela terapia. E você acabou se especializando em várias outras, né? Porque tem uma lista ali que tem coisas que eu nem sei o que são, gente. A pessoa é tão especializada em tanta coisa. Como é que você foi passando por todas essas terapias e como é que você consegue organizar dentro de você, depois quando você vai dar os seus atendimentos, cada terapia de uma forma organizada, separada, com a sua técnica? Porque é a mesma coisa que ser cantor, né? Você tem lá um repertório com umas quantas músicas, e daí você Também vai já fui cantar no ritmo. cantora. Ai, meu Deus, esqueceu a letra daquela música. Ai, meu Deus, como é que você Também organiza já trabalhei com isso? isso. Com quem? Também já trabalhei cantando. Ai, É o meu Deus, como seguinte, você fez? É o seguinte, o reiki, a intenção que a gente coloca no reiki é não justamente não ter intenção. O reiki é uma energia inteligente, ele vai fazer o que é necessário. Você simplesmente é um canal, você aceita isso e deixa o reiki trabalhar, você sai do caminho, entendeu? Você deixa o reiki trabalhar. Então, no Gendai é assim que funciona. E com relação às outras técnicas, o que que acontece? Como eu falei para você, com 15 anos eu comecei a estudar. Eu estudei muito aromaterapia, cromoterapia, mas na minha cabeça de 15 anos, há tantos anos atrás, eu jamais imaginei que eu seria capaz de trabalhar como terapeuta, porque naquela época isso não era uma coisa viável, né, Nem para mim. viável e nem bem Então vista, assim, pra falar a verdade. Nem viável, nem né, bem nem vista. bem vista. A questão de ser bem visto ou não, nem era tanto uma questão, é mais assim, tipo, como eu vou viver disso? É. Não tinha, né? Já faz muito tempo isso, né? Queria dizer que não, mas já faz muito tempo. E aí, o que aconteceu? Depois que eu parei a começar que eu comecei a trabalhar com reiki, eu falei, gente, aquilo tudo que eu aprendi lá, vamos começar a colocar em prática.
E aí eu fui começando a estudar cada vez mais, fui retomando meus estudos antigos e fui fazendo uma formação atrás da outra, né? Fui fazer barras de Access, fiz MTVSS, né? Fiz aí alguns O que processos que é de Access ISS? Consciousness. Nossa, é um processo maravilhoso, um processo corporal de Access, que são pontos no corpo que você toca nesses pontos. E aí você basicamente conserta, vamos dizer assim, você harmoniza tudo que não está em perfeita harmonia, funcionando harmonicamente no seu organismo, Ok. né? Então, assim, você vai. É ótimo para reduzir dores, por exemplo. Assim, tive resultados fantásticos para trabalhar uma série de questões no organismo que não estejam funcionando bem. Então, assim, facelift, que é como se fosse um facelift também, mas é energético, é só com o toque dos dedos, né, no pescoço, aqui do pescoço e rosto, e é maravilhoso e atua no corpo todo. Então eu fui me apaixonando, né? Fui pesquisando cada vez mais, estudando cada vez mais e me apaixonando por cada uma dessas técnicas. A auriculoterapia eu fiz mais recentemente. É, Florais de bar foi uma das primeiras coisas que eu fui fazer, porque eu já queria há muito tempo trabalhar com isso, né? Já me via há muito tempo trabalhando com aromaterapia e com florais de bar, uma coisa que sempre teve na minha cabeça essa imagem. E foi encantador, eu tenho também muitos resultados. E aí cheguei nas mesas, mesa quântica estelar, mesa energética angelical. Primeiro eu fiz a energética angelical, porque eu já tinha estudado alguma coisa sobre os anjos, assim, tenho uma afinidade muito grande. E aí, quando eu vi essa mesa, eu falei, essa aqui é para mim. Fui lá fazer e dou atendimento com essa mesa. Tenho, tanto nessa quanto na Quântica Estelar, assim, tem resultados muito bons, assim. Coisas incríveis que aconteceram, né, com as pessoas que eu atendi. E tudo isso é muito gratificante. E aí eu penso que se eu tivesse feito a minha formação de psicóloga, tivesse me formado lá atrás, talvez eu não trabalhasse com essas coisas hoje, né? E não tivesse tido a Tá cortando de novo. Imagino que você esteja falando alguma coisa sobre o tempo da. Agora? Aí, voltou. Agora voltou. Então é isso. Então é isso. Então Conforme eu é fui isso. estudando, fui indo de uma técnica para outra, fui indo de uma técnica para outra e me apaixonando cada vez mais pelos resultados que eu consigo ser o canal, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que eu sou apenas um canal, né? A cura é um processo muito interno, muito particular, né? Não estou aqui para curar ninguém. Agora, eu posso ser um canal, um veículo para alguma técnica, né? Para algum atendimento ali, ou de repente uma palavra que a pessoa precisa ouvir naquele determinado momento, né? Mas eu só estou transmitindo a informação, não estou fazendo nada, nada além disso, né? Mas eu mesmo assim é uma coisa muito gratificante para mim, né? E Como é que foi a mais entrada? recentemente. Como é que foi a entrada? Porque Ah, você começou super cedo, então, e você é mais ou menos da minha época. Então, como é que foi essa transferência da chegada da multidimensionalidade, né? Porque a gente foi saindo da sim, linearidade, daí foi começando a mudar o campo energético. Quem trabalha com energia sabe do que eu estou falando, porque é, as coisas foram mudando. E hoje em dia, quem não consegue se adaptar a essa mudança constante que a multidimensionalidade traz em si,
Tem Sim. gente que acabou deixando de ser terapeuta holístico, tem gente até que acabou desencarnando porque eles não conseguiam mais lidar com isso. Então, como é que foi para você a chegada concreta, né, aí dentro de todas as terapias holísticas da multidimensionalidade? Como é que foi a transição da multidimensionalidade? Na realidade, assim, eu continuei tendo várias experiências, né? Como eu falei que eu tinha já na minha infância, que eu tinha sonhos e tudo mais. E aí eu comecei a ter experiências onde eu percebia que eu estava em outra dimensão ou estava em outra realidade paralela, né? Eu percebia que não estava nem no passado e nem no futuro, mas sim numa realidade paralela. Então eu continuei pesquisando como isso era possível. E aí a gente vai estudando, algumas informações vão chegando e a gente vai aceitando e vai entendendo que é verdade, né? A verdade eu falo que não tem como você mentir, né? Uhum, Porque a verdade ela bate fundo, né? Quando uhum. você recebe uma informação que é verdadeira, você fala, é isso. Não tem questionamento, não tem, É né? verdade. Não tem perguntas, E no mundo né? como hoje, tanta informação, fica cada vez mais evidente, né, que a gente consegue reconhecer a autenticidade através dos níveis do coração. Então, a pessoa pode fazer acontecer, montar um teatro inteiro, ela vai conseguir alcançar um X de público, mas cada vez mais, principalmente eu acho que agora dentro de todas as linhas de futuro da internet e de todo o nosso trabalho, que também está muito conectado à internet, o que sim, vai reinar e já está reinando é a autenticidade. A, não sim. só a competência profissional, mas também a autenticidade. Porque tem muita gente montando todo um teatro e fazendo toda uma história, né? E, na verdade, o que a gente precisa cada vez mais hoje são de pessoas autênticas e que conseguem transmitir todas essas técnicas de uma forma autêntica, de ser humano para ser humano. E a nível de. Você sobreviveu o. Como é que o pessoal. O Apocalipse Maia também, né? Ou seja, 2012 foi tudo bem para você. Passou também um grande marco energético. E quais são as suas perspectivas de futuro, Janine? O que é que está acontecendo no teu agora e que te dão um sabor de futuro? Então, agora estão acontecendo muitas coisas, porque assim, todos esses estudos de todos esses anos estão culminando em trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, é, juntamente com a minha recém-descoberta de canalização, né? Porque aí eu demorei todos esses anos para entender que eu sempre canalizei várias informações e eu não tinha consciência disso. Ou eu não entendia que era canalizado, ou eu questionava como que poderia eu canalizar alguma coisa. E aí, a partir do momento que eu reconheci isso, eu recebi várias orientações, canalizei uma técnica de atendimento que eu estou com grupos aí de estudo, estudando essa técnica, implementando. Parte Aí já 1. desenvolvi um outro trabalho também. Desenvolvi um trabalho também de áudio canalizado, específico, personalizado. E aí veio agora, bem recentemente, aí essa semana, todo um trabalho de desenvolvimento de uma linha de cosméticos naturais, né, que podem ou não ser personalizados, né? Essa linha de cosmético por si só não é apenas um cosmético natural, né? Ele tem ali todo um trabalho com todas as plantas, todo o material que é utilizado, enfim, é um trabalho muito diferenciado, um trabalho muito espiritualizado, vamos dizer assim, né? E ampliei e fui para fazer os cosméticos personalizados também, carregados aí da energia que a pessoa precise ou que vai equalizar com ela. Então, são consultas individualizadas. Desenvolvi um curso específico para as manicures que trabalham em salão com um protocolo, com vários produtos também naturais, seguindo essa linha aí de cosméticos e tudo mais.
para que elas possam atender as clientes de uma maneira que elas possam trazer mais bem-estar para as pessoas. E aí, nesse momento, eu questionei, né? Eu questionei assim, eu brinco, né? Mas eu perguntei, né, pro pessoal lá da espiritualidade, falei, gente, peraí, o que isso tem a ver com as canalizações? Porque veio tudo meio que ao mesmo tempo, né? E aí tem toda uma explicação espiritual para esse tipo de trabalho, porque ajuda a difundir, ajuda a fazer com que esse trabalho desses produtos naturais, com essas intenções, cheguem no maior número de pessoas, o maior número de pessoas sejam atingidas por esses benefícios, né, que vão além dos benefícios físicos de você ir no salão fazer a unha só para ficar bonita, né? Entendi. Vai bem além todo o atendimento, inclusive para as próprias manicures também. Todo um novo ponto de vista sobre o trabalho, a importância do trabalho delas, né? Que elas nem têm consciência na maioria das vezes de quão importante é essa questão do toque, né? Nas mãos, nos pés, enfim. Como tudo isso pode influenciar o dia da pessoa que elas estão atendendo. Então, assim, é uma nova perspectiva. E aí eles me deram toda uma explicação lá e falaram, olha, né, tá bom, você quer um racional, vamos te dar um racional, né? Então tá. Uma Vamos explicação alimentar o seu racional. racional. Vamos alimentar o seu racional para você ficar feliz e me deram uma explicação assim que fez bem sentido para mim. E além disso também surgiu aí essa semana, já comecei também a desenvolver um trabalho de mentoria personalizada também, que chama Viagem ao Centro do Ser, Uhum. aonde eu Aí eu ajudo, vi. né, conduzo a pessoa num caminho aí, numa viagem de autoconhecimento, de expansão de consciência, para que ela possa se libertar aí de traumas, de bloqueios e possa seguir aí num caminho evolutivo, né, para as pessoas que realmente querem evoluir, que realmente querem e precisam, estão sentindo esse chamado, porque muitas são as pessoas, né, que ultimamente estão buscando se aprimorar, estão sentindo que tem um chamado espiritual, né? Esse é o momento que muitos estão sendo convocados, né? Um momento bem delicado que a gente vem atravessando no nosso planeta. E aí, quem tem alguma coisa aí, um donzinho para desenvolver, tá sendo, né, chamado. E aí as pessoas se veem em muitas situações que falam, não dá mais, vou ter que resolver o que que é, vou ter que descobrir o que que é isso, vou ter que ir atrás disso, né? E aí eu Uhum. tenho recebido todos os últimos clientes que eu atendi, as pessoas que eu atendi, que me procuraram sempre com essa mesma queixa, olha, não aguento mais, preciso resolver isso agora. Então aí a gente vai trabalhar, né? E aí acabei criando essa mentoria também a pedido de algumas pessoas que sentiram essa necessidade de um trabalho mais prolongado, né? Porque eu faço os atendimentos integrativos, mas o atendimento ali de 1h30, 2 horas, que seja, né? E aí a pessoa depois só vai se consultar no próximo mês, provavelmente, Mas né? é muito tempo, menina. 1h30, 2 horas. Meus É. atendimentos tem atendimento de meia hora, 45 minutos, máximo 1 hora. De 1h30, amiga, só uma aula de yoga muito bem paga. Muito tempo. Então, mas você sabe que, na realidade, né, a teoria que era para ser 1 hora, meia hora, 45 minutos, 1 hora, né? Mas no atendimento normal. Na mentoria, a gente. A história é um pouquinho menor, mais curta, né? A gente tem 2 encontros semanais, então já dá para. Cada um já tem ali sua tarefinha, já tem ali o seu script para cumprir. Mas no atendimento, começou a acontecer uma coisa muito diferente, que foi onde eu percebi as canalizações, né? Então, eu no atendimento conversando com a pessoa e ela me contando lá, olha, eu tô fazendo atendimento porque eu quero resolver isso, isso, isso e isso. E aí eu começava a entrar no processo de canalização e conversar com a pessoa e falar coisas para a pessoa. E aí depois eu tinha que acolher a pessoa, porque, sabe, Uhum. difícil muitas vezes as pessoas ouvirem. Eu não.
sei lá, pessoas que eu nunca tinha visto na vida e eu tava ali falando de coisas muito pessoais que elas não tinham falado para ninguém. Então tem todo um processo, né? E foi durante esses atendimentos que eu comecei a perceber a questão da canalização, porque eu comecei a sentir mais a presença, né, de seres espirituais, de mentores ali do meu lado, né, e me falando certas coisas que precisavam ser ditas. Então, foi através desse momento de atendimento que eu comecei a perceber tudo isso. E aí, assim, eu até gostaria de falar que o atendimento vai ser de meia hora, mas só se a pessoa for muito resumida. O que quase nunca acontece. Não, porque as pessoas não têm lugar de fala. Então elas vão no atendimento para poder falar. Infelizmente, né? Eu gostaria que as pessoas tivessem lugar de fala nas suas famílias, na E sua roda fala de assim, amigos. né? Porque falar as pessoas falam, mas agora a esse nível de verdade, de sinceridade e de intimidade, vamos dizer a verdade, as pessoas não estão Sim, preparadas para esse nível de intimidade. exatamente. E assim, de saber que vai ser acolhido, que vai ser compreendido, que não vai ser julgado. Eu sou uma pessoa que assim, trabalhei muito questão de julgamento. Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente desapegada. Não, qualquer coisa que você falar para mim, olha, eu penso assim, eu penso assado, para mim, eu quero saber como eu posso te ajudar, entendeu? Como que eu posso tornar mais fácil o seu processo evolutivo? De que maneira, né, eu vou poder ser uma contribuição na sua vida? Não estou interessado em saber, em julgar se é certo, se é errado, o que que eu acho, o que eu deixo de achar. Isso para mim é irrelevante. Então, assim, as pessoas entendem isso, percebem isso durante o atendimento. Então, assim, fica difícil de você restringir muito a questão de horário, né? Lógico que a gente tem, assim, a gente tenta, né, pelo menos, assim, ter um limitezinho e tudo mais, mas eu acabo sempre colocando em primeiro plano esse momento da pessoa, né? Principalmente nos primeiros atendimentos, né? Eu acabo sempre colocando em primeiro plano o ajudar mesmo, né? A questão de deixar a pessoa ter o momento dela, até para poder compreender melhor de que forma, que técnicas que eu posso utilizar que vão ajudar. E aí depois eu venho com as orientações de todas as técnicas, né? Que eu acho que são pertinentes naquele momento. Vamos fazer assim, vamos usar isso primeiro, isso depois, e vamos inserir isso. Então, assim, está sendo muito interessante desenvolver esse trabalho dessa forma. A princípio eu não trabalhava assim, hoje eu integro mesmo todas as terapias que eu trabalho, que eu puder, porque algumas eu só consigo presencialmente, né? Ah, sim. Então, assim, aí não tem como, a maioria dos meus clientes é fora da cidade e algumas, muitas fora do país, então não tem como, né? Mas, assim, eu procuro integrar tudo em um atendimento só. E tem sido muito produtivo, eu tenho tido muito retorno e tô muito feliz. Então, assim, pro futuro, o que a gente tem aí são essas novas técnicas. Hoje eu já tive uma outra ideia também, de uma outra. Dando continuidade aí a esses trabalhos. Então, assim, mais um passo a ser dado. Então, tô seguindo muito a minha orientação, sabe? Lógico, tem cursos ainda que eu quero fazer. A gente não pode parar de estudar. Essa questão da multidimensionalidade, essa questão assim de contato, de canalização, interplanetária, né? Enfim, isso tudo é muito novo para mim, Uhum. né? É tudo muito novo, assim. São coisas que eu já estudei, já pesquisei, mas nunca me aprofundei muito. Então agora eu tô me voltando muito para me aprofundar nessa questão de Sírios, Órion e tudo mais, né? Arturianos, Pleiadianos, e é o caminho que eu tô. Que eu tô pesquisando mais agora, né? Também devido aí à questão da canalização, das canalizações. Mas assim, eu sei que tem um longo caminho, né? Embora eu já tenha estudado bastante, tem um monte de coisa que eu não sei. Então eu tô sempre aprendendo. Tem coisas que a gente não sabe. E
nessas coisas que a gente não sabe, né, a gente reconhece também o quanto a gente ainda pode se desenvolver. E acho que é uma coisa muito natural e que todo Sim, terapeuta holístico devia saber disso. Ninguém é expert da noite para o dia, e se a gente é expert numa coisa, a gente não sabe muito de todas as outras, porque uma pessoa que é expert, ela está ali concentrada naquilo. E fora que tudo isso que está demais, assim, intenso numa coisa só, não são tendências da nova era, né? A nova era é uma era de muita abertura, que nós não temos respostas concretas para nada. São novos caminhos, é uma nova identidade, é uma nova cultura, e é uma coisa que vai nascendo e que vai vir muito através dos nossos filhos também, que já estão nascendo nessa nova energia, né? E que são as sim, pessoas que vão carregar muito também dessa energia para frente, porque a gente vem também de muitas matrizes antigas e muitos de nós, sim, por ter costumes ainda muito arraigados nessas matrizes mais antigas, a gente não consegue integrar, ou seja, as terapias integrativas acabam não se integrando, porque a gente sim. continua, né, só naquele caminho ou naquele caminho. E é muita sorte poder integrar tantas terapias como você integra, ser assim tão multifacetada e ainda cuidar do filho pequeno, tal e tudo, uma grande inspiração, né? E Janine, como é que as pessoas te encontram? Como é que se marca como é que se agenda uma consulta com você? Então, vocês podem me encontrar, né? Podem me achar sempre no Instagram, que é @gianine.ou, que é OWL, né, de coruja. No Facebook também podem me encontrar na página pessoal Gianine Costa, ou também na página gianine.ou, né? Ou também pelo WhatsApp, que é 14 99685 1325. Tá. Esses são os meus contatos. Porque a É gente isso aí. colocou Tem a já. página da Sulaiman Joias também, né? Ah, sim, tem isso também. @Sulaiman Joias. A gente Isso. colocou já no anúncio todas as informações que você passou. E se tem alguma coisa que a gente esqueceu, a gente vai colocar abaixo do vídeo. Que interessante e que, nossa, que lição de vida, porque tem muita gente, muita mulher, né, que quando nasce como mãe, elas deixam os projetos pessoais em um outro plano. Então, eu vejo que você conseguiu integrar também. Agora, vamos finalizar essa entrevista com você contando para gente que essa tua empolgação, né, por essa tua pessoa. O que é isso? É amor próprio ou porque tem tanta mulher que quando nasce mãe acaba se esquecendo, se colocando num outro plano, ou ficando só à mercê, né, desse novo aprendizado de ter nascido como mãe, e acaba esquecendo um Sim. pouco dos seus planos pessoais, do seu desenvolvimento pessoal também como profissional. E isso parece não ter acontecido contigo. Então, qual é o conselho que você daria para as mamães que estão lá fora e que estão assim nessa entrada, nessa nova vida de ter nascido mães? Porque é uma grande mudança hormonal, uma grande mudança no casal, uma grande mudança na vida também de horários, né? Ou seja, o que é que você aconselharia para as novas mamães que também querem conciliar todos esses mundos? Olha, não posso falar que é fácil, não é fácil. Eu me senti muito mal, assim, principalmente nos primeiros meses, porque eu queria fazer muitas coisas, eu tinha muitas ideias e não conseguia fazer. Simplesmente não conseguia, a gente não tem tempo, né, para fazer outra coisa que não seja cuidar do bebê, principalmente assim no primeiro, segundo mês. Depois as coisas vão aliviando com o passar dos meses, né? Mas assim, durante todos esses atendimentos que eu fiz e faço, eu aprendo muito e sempre procuro transmitir muito a questão do amor incondicional por si mesmo. Se você não é capaz de se amar incondicionalmente e estar bem, você não é capaz de amar o outro incondicionalmente, né? E esse é um grande objetivo, né, da nossa vida, a gente ser capaz de se amar incondicionalmente, reconhecendo as próprias limitações, reconhecendo até onde dá pra gente ir, reconhecendo que a gente pode melhorar, né?
Então, assim, não é perfeito. Tem dia que eu não consigo atender. Tem dia que eu atendo e vai tudo bem. Tem dias que eu acordo de madrugada para atender. Mas eu estou me propondo a fazer isso. Porque é isso que me faz feliz, é isso que me faz bem. Se eu não estiver bem, como eu vou ser uma boa mãe? Como eu vou mostrar para minha filha o que é bom, né? Como a vida pode ser boa, ou enfim, né? Tantas outras questões aí que a gente não pode simplesmente fingir, né? A gente pode fingir para o exterior, mas para quem convive com você, para quem está com você todos os dias ali acompanhando o seu dia a dia e sabe que não é só namastê o tempo todo, né? Sabe que a gente tem os momentos aí de preocupação, que a gente passa por tribulações, que a gente passa por tantas coisas, sendo mãe, querendo dar um exemplo para os filhos, né? Então, assim, chega um momento que a gente precisa escolher, né? Como a gente vai se mostrar para esse filho? Como vai que imagem a gente quer transmitir? A imagem real, né? Que imagem real a gente quer transmitir? Porque o seu filho, ele veio de dentro de você, ele sabe melhor do que ninguém quem você é, né? Ele estava lá escutando todos os seus pensamentos, sentindo todos os seus sentimentos com você. Então, assim, a gente tem que ser verdadeiro, né? E assim, eu escolhi agir dessa forma. Nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu gostaria. Gostaria de fazer muito mais coisas que eu não consigo fazer ainda, né? Mas assim, eu me sinto feliz de estar buscando e de estar perseguindo o meu lado profissional, porque eu entendo que através do meu trabalho profissional eu consigo contribuir para a vida de muitas pessoas, né? E sei também que, por exemplo, agora eu poderia estar dormindo com a minha filha, né? Mas eu passei o dia com ela. Então, assim, eu abri mão de outras coisas, né? A gente abre mão de muitas coisas para estar com os nossos filhos. E o trabalho de terapeuta, ele te permite mais esse trabalho home office, essa flexibilidade de horários. Então, assim, eu penso muito nas mães que não têm essa possibilidade, que precisam trabalhar. Tenho amigas que com 2 meses do bebê nascido tiveram que voltar a trabalhar e tiveram que deixar o filho com outra pessoa. Então eu penso muito nessas mães e assim, e fico feliz de eu poder estar vivendo dessa forma essa história, né? De tudo ter sido preparado na minha vida para que hoje eu pudesse trabalhar dessa maneira. E eu sei, minha filha é muito pequena, ela tem 1 ano ainda, mas assim, ela tem uma compreensão de tudo que acontece ao redor dela, que é uma coisa inimaginável. Então, assim, eu posso estar sorrindo, mas se eu não estiver bem, ela vai saber que eu não estou bem, né? Eu posso dizer para os outros que eu estou feliz sendo só mãe, mas se eu não estiver sendo feliz sendo só, entre aspas, mãe, né? Ela vai saber disso, né? E talvez ela vai achar que o problema é com ela. Então, assim, eu procuro fazer sempre o meu melhor. E quando eu tô no meu trabalho, eu tô no meu trabalho mesmo, assim, sabe? Tô atendendo, tô realmente dedicada ali o que a pessoa precisa e qual pode ser a minha contribuição. E quando eu tô com a minha filha, é com a minha filha, né? A gente até tenta fazer alguns ajustes, algumas postagens, né, profissionais, assim. Eu gostaria de estar muito mais ativa na internet, por exemplo, né? Mas aí eu teria que gravar com ela no colo. E eu gravar com Não, ela mas cada perto, país né? tem também uma, uma filosofia de família, de mostrar ou não mostrar os filhos na internet, porque cada país também tem sua cultura com relação a isso. Aqui na Alemanha, é, existe toda uma cultura de você ter esse privilégio de poder estar com a criança e de Sim, poder né, acompanhar a criança tal e tudo. E existe como se fosse um orgulho, né, de você poder estar fazendo tudo isso, de poder ter esse privilégio e de não sim, estar tão voltado somente aos seus planos pessoais e às vezes até meio que um crime, assim, parece que você está voltado para assuntos que sejam fora da família ou fora dos filhos sei. e é meio estranho, assim, né? Então, como eu sempre fui muito diferente de tudo e de todos,
Eu tenho super poucos amigos das épocas de creche da minha filha, da época do jardim de infância e agora da época da escola primária também, porque a gente é super diferente e eu acompanho muito e deixo muito que essa minha filha, né, que é uma grande mestra, que me ensina todos os dias 1 milhão de coisas e que cresceu sem que eu tenha lido até hoje um livro sobre como funcionam essas coisas, né? Eu preferi, assim como você também, receber muito do multiverso isso, né? Ou seja, de ir com a criança e tem Sim, funcionado super bem, mas nem sempre é adaptável à sociedade onde a gente vive, né? Então, por mais mamães inspiradoras como você e assim batalhadoras para que o seu eu não se dissolva completamente na maternidade, uma coisa muito importante é saber que os filhos percebem como a gente está e se a gente não está num ponto estável dentro da gente, está só se sacrificando pela família, pelo esposo, pelos filhos, eles percebem isso, chega um momento que a adolescência ou a pré-adolescência que isso vai ser colocado em questão, porque é uma energia sim, que está o tempo todo acontecendo, mas se você tem o seu espaço, e esse é um espaço que é colocado com respeito e tem o apoio do seu companheiro, né? E isso é uma sim. coisa muito boa, porque essa facilidade que a gente tem de poder dividir o nosso tempo é um privilégio também que muitas mães não têm. Se tem um emprego e tem que pagar o aluguel com aquela grana, vai ter que ir para o trabalho, vai ter que deixar a criança numa creche. E eu acho que isso é uma coisa que dói para toda mãe, ter que deixar o filho tão pequenininho, né, nas mãos de uma outra pessoa, tem que pagar para essa pessoa para fazer o trabalho, na verdade, que você adoraria estar fazendo, e é por esses e outros privilégios que a profissão de terapeuta holístico merece muita atenção, muito respeito e que todas as pessoas, independente das épocas e da onde nós vivamos, respeitem cada vez mais os seus heróis locais e as pessoas que entram em conexão com esse campo, porque trabalhar como terapeuta holístico hoje em dia, para mim, é a viagem do herói moderno, né? Não é uma coisa segura, vamos dizer assim. A gente nunca sabe quantos clientes a gente vai ter, quantos atendimentos, mas é uma coisa que coloca sempre à prova a nossa confiança primordial, não só nesse amor próprio que você mencionou, mas também na confiança de que tudo que é nosso, tudo que é pra gente, chega de maneira abundante. E às vezes isso é uma coisa que dá um nó na cabeça, porque todo mundo que se mexe a trabalhar com isso Com tem que pagar certeza. aluguel, tem responsabilidades. No final das contas, quando a gente se entrega realmente ao fluxo dessas canalizações, ao que está chegando para a gente começa a entrar em contato com o grande campo, e o grande campo é uma coisa indescritível. Todos os livros descritos nesse mundo estão tentando falar da mesma coisa, da força do agora, da força da Sim, prosperidade, de como sim. ser uma mãe holística, de como ser um terapeuta holístico, mas na verdade convido a todos aqui que sentem no coração a vontade de ser terapeutas holísticos a dar uma escutada em todas as nossas entrevistas. A Janine aqui contando pra gente da experiência dela de ter nascido mãe e ao mesmo tempo exercendo ativamente a profissão de terapeuta holística. Olha quantas técnicas ela oferece, gente. Tudo super bem organizado na cabeça. Então, não existe desculpa, certo? O que Eu existe gostaria, é uma eu boa vontade. gostaria muito, eu gostaria muito de, eu acompanho assim, né, várias profissionais aí da área que agora deu um boom assim, né? Todo mundo quer ser terapeuta também, né? Essa questão de Covid e tudo mais, home office, muita gente está se aventurando, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí eu acompanho algumas pessoas que estão, nossa, super nativa, gravam 1000 vídeos todos os dias, fazem reels, TikToks e lá, 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 lá. Gostaria muito de estar super ativa, assim, é, na internet, bombando com vários vídeos todos os dias, mas assim, não dá, entendeu? E eu faço o que dá, quando dá. Tem dia que dá para gravar vídeo, tem dia que dá para participar de live, tem dia que não dá, né?
Então, assim, não é porque você não consegue fazer igual outras pessoas fazem que você deve deixar de fazer. Faça no seu ritmo, né? Cada um tem a sua energia. Existe um motivo para isso, né? As pessoas que vão chegar até você porque precisam receber da sua energia, precisam entrar em contato com a energia da pessoa que você é, precisam do que você tem a transmitir, do que você tem para passar, né? Da sua forma de atendimento. Então, isso é muito peculiar, mas é assim, um desafio muito grande, como você falou, a questão do retorno financeiro, que é totalmente incerto, né? A gente confia que a gente está fazendo o nosso trabalho, é, e que é o trabalho que a gente tem que exercer, né? Está relacionado com a nossa missão de vida. E aí a gente acaba aprendendo pra caramba essa questão aí de desenvolver a confiança em nós mesmos, a confiança no todo, na abundância divina. Mas não é todo dia que a gente está se sentindo abundante, né? Uhum. E aí é aí que a gente começa a trabalhar na gente mesmo, né? Então eu brinco, eu falo para as pessoas, elas não acreditam, mas eu falo, gente, eu trabalho 24 horas por dia. A minha dedicação com o meu trabalho é 24 horas por dia. Porque se eu tô com a minha filha, eu tô sempre procurando uma forma de fazer algo melhor, de me melhorar. Se ela faz birra e eu fico brava, eu já tô tentando me corrigir para me melhorar, para me aperfeiçoar energeticamente, né? Porque eu sei que isso vai fazer diferença, não só para mim, mas também nos meus atendimentos, e eu vou ter uma experiência diferente para passar para uma mãe de repente, Uhum. né? Se eu tô dormindo, eu falo, gente, eu tô dormindo, eu tô trabalhando. Acontecem várias coisas quando eu tô dormindo, né? Acontecem várias viagens, acontecem vários contatos, várias coisas. Não acho que eu tô dormindo, é só o corpo que descansa, né? Mas eu tô lá, né? Trabalhando, recebendo várias informações e atualizando várias coisas. Então, é isso. A gente tem que ter consciência também que é uma dedicação, é um trabalho que exige uma dedicação no autoaprimoramento, no autoaperfeiçoamento, no estudo, né? E a pessoa tem que estar disposta a fazer isso, senão fica um pouco difícil, né? Não tem funcionário público holístico, gente. Não tem como ir para o trabalho e fazer de conta que está trabalhando. Não estou dizendo que todos É, fazem isso, entendeu? Porque não fazem mesmo. Tem funcionários públicos que são maravilhosos e fazem com que esse nosso Brasil aí funcione. Mas existe uma mentalidade geral muito assim, né, de trabalhos públicos, ou seja lá o que for. E, por favor, não tomem isso pessoalmente nem como preconceito, mas tem muita gente que vai sim, com a barriga e fica sim, vê, de repente está chegando já a época de se aposentar e ficou lá aqueles tantos anos levando com a barriga. Então, quando a gente é sim, autônomo, a história é bem diferente e muito diferente. muito diferente e a gente gostaria às vezes de ser funcionário público, ou seja, existe às vezes essas fases onde a gente gostaria de ter, né, um pagamento que fosse seguro. Essa coisa da segurança é uma pira constante, eu acho que para muitos terapeutas holísticos e até a gente entender que não existe segurança nenhuma, né? Como tudo está Exatamente. o tempo inteiro, está É, interagindo com a nossa energia e às vezes isso é cruel, porque é a nossa energia cruel. que está criando imediatamente aquela abundância ali, ou que está, né, tirando tudo e obstruindo completamente o caminho. Mas é um aprendizado constante e é maravilhoso poder intercambiar informação com outros colegas. Janine, obrigada pelo Exatamente. teu tempo, pela tua dedicação, por ter sacrificado agora de ter ido sentir o cheirinho da cabecinha da sua filhinha, pelo menos por uma noite, para poder Eu vou compartilhar encerrar aqui e já vou correndo lá. tudo, porque é como uma droga. Enquanto ela é pequenininha, aproveita. A minha filha tem 10 anos e meio e eu não sei exatamente aonde todo esse tempo passou. Ela ainda adora adormecer com a mãezinha ou com o pai, né? Ou seja, é um tempo que nunca mais volta e que eu acho que É, não interessa que livro que eu leio, que as pessoas achem que é certo ou errado, eu nunca vou deixar de desfrutar disso. E é uma coisa assim que sem palavras enche diretamente assim aquele chakra do coração de tanto amor, é uma vibração que te coloca no amor tão imediatamente. transborda.
e transborda, não tem como descrever isso. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa entrevista linda, por ser esse exemplo maravilhoso de mãe, mulher, empresária, de terapeuta holística, de estar aí sempre com as suas ideias e mostrar para a gente que, na verdade, não tem desculpa. Nós somos todas essas facções, né? Todas essas facetas multifacetadas. E é uma Sim. opção sempre. Ou a gente vai viver isso, ou vai encarar, ou vai correr, né? É isso aí. Mas olha, eu que agradeço você profundamente. Como eu já comentei anteriormente, eu acho que todo esse trabalho que você está fazendo das entrevistas está sendo muito gratificante. Eu estou acompanhando as entrevistas que eu consigo ao vivo, as outras eu estou assistindo depois. E assim, achei de uma generosidade ímpar o que você está fazendo, porque está abrindo espaço para a gente falar sobre nós mesmos, contar um pouco da nossa história de vida. Lógico, né? Todo mundo tem um monte de coisa para contar e uma entrevista só não dá, mas assim, a gente está tendo essa oportunidade de mostrar um pouco mais da nossa energia, mostrar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa história, né? E com certeza interagir, criar esse vínculo maior entre nós mesmos, né? Que dentro do nosso grupo mesmo de Japamala temos pessoas incríveis que podem compartilhar, que podem trocar terapias, compartilhar informação, enfim, né? E todas nós vamos crescer com isso. Então, mais uma vez, gratidão por fazer parte desse grupo e por poder fazer essa entrevista hoje. Muito obrigada. Obrigada, Janine. Vai lá aproveitar a sua filha. Um bom final de semana para todos vocês. Olha, fiz essa exceção aqui para a Janine. À noite eu tô assim, ó, de pijama, quase caindo de sono, porque é isso, Muito né? A vida obrigada. é isso, gente. Sexta-feira à noite a gente fica tendo sonhos eróticos com a hora que a gente vai para cama. É isso aí. Acabou aquela coisa de botar um saltão e sair pra night. Imagina, eu penso 10 vezes. Antes de eu sair numa sexta-feira à noite, eu penso 10 vezes. Será que eu vou, gente? Mas é a minha sexta-feira à noite. Esse sofá tá tão gostoso, ele me abraçou tão gostoso, mas às vezes ainda eu saio, porque eu já tô numa outra fase, né? E a gente divide o tempo, eu não moro mais com o pai e a filha, mas aproveita muito essa delícia de família. E, gente, assistam as nossas entrevistas, curtam os nossos terapeutas ou as pessoas que estão dando aqui em português. Eu estou fazendo isso em português, espanhol, alemão. É uma intuição que chegou através das mesas de Metatron. E que, olha, está sendo muito, muito, muito recompensador também aqui desse lado, porque a gente descobre que existem muitas partículas nossas em ressonância com todas essas pessoas. Então, somos isso que é incrível. Isso é incrível. Nós somos mais do que nós imaginamos, né? Isso é incrível. Gente, boa noite para vocês. Vou lá atrás da minha pequena. Tchau, tchau. Boa noite, vai curtir. Beijos. Boa noite, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Tudo de bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau. Tchau.